Agora, padre, sabe o que eu estava pensando? Daqui a pouco nós vamos entrar nos assuntos de possível beatificação, de como que está. O padre esteve recentemente em Roma. Mas nesse processo de ajuntar, não é? Juntar documentos, relatos, como que foi esse processo, não é? E o que, se pudéssemos ressaltar, que foi mais recorrente, que talvez até o senhor que conheceu o Padre Léo a fundo, na junta do processo, foi também uma certa surpresa. Olha, isso aqui chamou muita atenção, o processo foi assim, mas esses pontos aqui chamaram muito a nossa atenção e acabaram fortalecendo ainda mais a possibilidade de realmente ele ser reconhecido, né, como beato, no caso, que seria o próximo passo. Né? Sim. Olha, Guto, o processo de beatificação, né, ele não é fácil, né? Porque para se chegar à conclusão de um processo, né, na sua fase diocesana, que é a fase mais difícil, né, porque é onde você tem que recolher todo o material, todo o documento, todos os testemunhos, toda sobre a vida do candidato à santidade. E quando é um candidato que viveu pouco, que escreveu pouco, ok, não é que seja fácil, mas não é tão moroso, né? Agora o Padre Léo não. O Padre Léo, embora tenha vivido pouco tempo, 45 anos, ele teve uma vasta história dentro da igreja. Né? Primeiro como sacerdote. E antes de ser sacerdote, ele já pregava, ele já testemunhava, ele já era conhecido, né? Padre Léo foi conhecido como Frei Léo, né? Porque nós temos um FR, que é frater, né? Na congregação, e as pessoas... Chamavam de Frei. Chamava de Frei. E ele também escreveu o primeiro livro, que era Contatos Imediatos de Frei Leão, né? Do Frei Leão de São Francisco de Assis. Então começaram a chamá-lo de Frei Léo. Frei Léo para cá, Frei Léo para lá. Então ele tinha já... Antes de ordenar. Antes de ordenar, como seminarista, como frater da congregação. Então ele já tinha essa veia de pregação, esse entusiasmo dentro da renovação carismática, né? Os primeiros que começaram ali, né? Junto com Monsenhor Jonas, Padre Eduardo, todos ali, né? Padre... dos primeiros da renovação. Então o Padre Léo já tinha isso. Então a obra dele é muito extensa. Então recolher tudo isso, passar isso tudo para que fosse analisado, foi um trabalho muito grande, né, de recolher todas as pregações, digitar todas essas pregações, né, na Canção Nova são mais de 200. Meu né? Deus do céu. Então foram todas digitadas, né, porque precisava... Não é apenas, né? Às vezes tem aqueles programas, mas nem tudo que o Padre Léo fala dá para entrar no programa por causa das expressões, do mineirês que ele sempre falava, né? Então, tudo foi digitado, revisado, né, por pelo menos 2 pessoas, e aí entregues isso para uma equipe, que foi instituído um tribunal, né? Esse tribunal, que é um tribunal de um inquérito, né? Uma investigação de tudo aquilo que o Padre Léo falou, fez, escreveu, fez cursos e tudo. Então, foi entregue a esses padres que são do Tribunal Eclesiástico de Florianópolis. Eles tiveram que, por sua vez, ler e dar um parecer sobre tudo isso. Está dentro da doutrina? Está dentro da moral? Está dentro da palavra de Deus? Está fundamentado? Não está? Então, tudo isso eles tiveram que analisar. Né? Então, foi um trabalho muito minucioso ao longo desses 5 anos que foi aberto o processo. Né? Então, e o que se tornou mais recorrente? Né? Eu penso assim, que para mim, não foram tanto as graças que apareceram, né? Relatos... Foram muitas. Foram muitas. Nós temos ali, só de pedidos de oração... de coisas que a gente recolheu, são mais de 30 mil, né, que nós catalogamos, fora o que a gente não conseguiu, né, porque antes de abrir o processo já tinha muita coisa, mas a gente ainda não tinha muita orientação. Né, a gente não sabia se abria esse processo, se não ia. Então, nós abrimos o processo e ele já tinha 12, 13 anos já de falecimento. Então, esses 13 anos ali a gente não tinha muita orientação, né?
Então, tem muita coisa que se perdeu, mas daquilo que a gente conseguiu, são mais de 30 mil que está catalogado lá no Instituto Padre Léo, que foi criado pela beatificação, e também mais de 2.500 relatos de curas, de milagres, de possíveis milagres que nós temos ali e que serão investigados posteriormente. Mas, para mim, enquanto que estava à frente desse processo, o que mais me impactou foi assim, aquilo que Deus vai colocando como certeza, sabe? Porque às vezes você fala, meu Deus do céu, é tanta coisa, tanto papel, tanto trabalho, né? Mas eu nunca tive dúvida do processo. Mas às vezes você se cansa, às vezes você está cansado, humanamente falando, né? Você está exaurido de forças e tudo mais. E ali Deus vem mostrar, né? Outro dia eu estava lá em Fortaleza, no Aleluia, eu e o Padre Eliton. E a gente estava lá e fomos trabalhar lá naquele momento. E nós levamos a loja de Betânia, porque às vezes é assim, quando a gente prega, a gente também trabalha e faz isso. E enquanto descansa, carrega a pedra, né? Então nós levamos a loja de Betânia e enquanto a gente participava das missas e tudo mais, a gente também atendia na loja. Era eu e o Padre Eliton só. Olha! Vendendo material, falando do Padre Léo, enfim, estávamos lá, né? E tinha maquininha de cartão. E eu nunca mexi com aquilo, né? Mas chega na hora, você tem que fazer, né? Não tinha outro. Aí eu fui lá e veio um rapaz, ele e a mãe dele chegaram lá e começaram a comprar umas coisas e tudo mais. Eu sei que deu 200 e poucos reais. E eu fui digitar e digitei 1.220, uma coisa assim. E aí eu falei, depois que ele também não olhou que estava errado. Ele foi lá, colocou a senha dele. Quando saiu o negocinho lá, 1.200. Falei, meu Deus do céu, e agora? Falei, Padre Eliton, me ajuda aqui. Porque o Padre Eliton é mais... O probleminha é bem pequenininho aqui. Me ajuda aqui, eu tenho que fazer o estorno para esse rapaz. Ele, eu não sei. Ele disse, eu não sei. Com os dedinhos tortos aqui. Eu não sei fazer isso. Falei, ai, meu Deus, e agora? Aí eu falei, ô moço, vou fazer o seguinte. Eu também não sei fazer. Vou fazer assim, ó. Segunda-feira, chegando lá, eu peço para a moça da loja, ela vai e faz o estorno para você, e, né, porque eu não tenho outro jeito. Eu não consegui ver isso na hora. Aí ele deu uma risada, olhou para a mãe dele, né? E ele falou assim, padre, fica tranquilo. Eu já fui filho de Betânia há 10 anos atrás, lá em Lorena. Hoje, eu estou muito bem, estou super bem na vida, tenho meu trabalho, tenho a minha família, fui restaurado. E esse dinheiro que você passou não é meu, é de vocês. Olha, entende? Que coisa bonita. Então, assim, ó, Deus vai dando a certeza, sabe? Vai mostrando pra gente, é por ali, sabe? Então, né, não pelo dinheiro. Claro, foi importante, R$1.000, né? Para quem estava lá vendendo o tercinho, R$1.000 foi bastante. Mas, assim, como Deus ele é capaz de fazer de uma coincidência transformar uma providência, né? Então, né, eu nunca esperava que aquele menino tinha sido filho de Betânia, que ele ia lá naquele momento e eu ia poder fazer uma coisa dessa, um erro desse, para mostrar que, assim, que Deus vai usando, né? E que isso é o grande milagre do Padre Léo. São tantos e tantos filhos que estão por aí, restaurados, ressignificando a sua vida, retomando a sua família, né? E estão aí adiante, né? Então, esse é o grande milagre que Deus vai colocando, sabe? Outro dia eu estava em Lorena. Estava saindo de Lorena, indo para um outro lugar, e aí um rapaz, padre, eu parei, ele falou assim, olha só, eu venho todo ano aqui em Betânia, eu já fui filho aqui. Eu falei, eu lembro de você. Ele falou, sim, eu fui filho aqui em Betânia, em Lorena também, e hoje já faz 2 anos, 3 anos que eu já estou bem, e eu tenho uma pizzaria. E uma vez por ano eu trago todo o material, trago o forno, inclusive, tinha um forno dentro do carro dele, um forno para eu fazer uma rodada de pizza para todos os filhos aqui, em agradecimento a tudo aquilo que eu sou. Eu estava com a esposa dele, né? Eles tinham essa pizzaria lá. Então, são gestos simples, né? Que vão mostrando que é por ali.
né, que o Padre Léo fez isso, fez sacanagem não, de morrer, né? De ir embora pro céu. O jeito de falar entre vocês. Foi embora, largou na nossa mão, né? E que continua, né? Então, o legado dele está aí. O grande milagre do Padre Léo é o que? Essa obra. Quando foi para fechamento do processo, né, do Padre Léo ali, naqueles dias, tudo aconteceu. Né? Porque assim, o inimigo ele não dá tréguas para a gente, né? Então, começou a chover, não parava de chover, a missa era para ser campal, e daí nós não tínhamos como fazer a missa campal porque estava chovendo demais, era no campo, ia virar tudo alagado, né? E aí nós falamos, como é que a gente vai fazer? Vamos dar um passo na fé, mandamos cobrir o campo todinho, mandamos fazer tudo, né? Claro, ficou triplo do dinheiro que a gente pensava que ia gastar. Mas aí o postulador, que é o Dr. Paulo Vilota, que está em Roma, que é o nosso postulador geral, ele disse assim, padre, fica tranquilo. Se tantos milagres que acontecem todos os dias em Betânia acontecem, você acha que não vai acontecer um milagre nesse processo? Claro que vai, confia. Então é assim, sabe? Deus, às vezes, parece que testa a gente para mostrar algo muito maior, né? E assim, né, a vida do Padre Léo, ela continua, né, a gente acha que o Padre Léo morreu e deixou de existir. Não, continua mais vivo do que nunca, né? O Nelsinho mesmo fala, né, que é o defunto que mais trabalha, né, que está lá. Por quê? Porque está fazendo, porque está continuando. E esse legado, ele atinge não coisas abstratas, né, que a gente tem que provar. Qual é o milagre que vocês têm? Temos vários. Eu tenho certeza que Deus vai providenciar logo, logo. Né? Se já não providenciou, vai providenciar. Então, a gente não tem que se preocupar com isso. Mas, ainda mais, ele providencia milagres que estão, né, no concreto, que toca a vida das pessoas. Né? Um filho de Betânia que sai de lá restaurado, alguém que vai lá fazer um retiro e que os testemunhos das pessoas que falam, não, a minha vida mudou por causa desse retiro, a minha vida foi transformada por causa desta palestra do Padre Léo, desta pregação. Então, são coisas que Deus vai fazendo acontecer para mostrar. É por aí o caminho, né? Eu não teria coragem de continuar nesse processo, à frente desse processo, se fosse o contrário, se Deus não me desse, né, provas, não me desse meios para que eu pudesse me animar e continuar levando adiante esse processo, entendeu? Eu lembro que quando eu estive lá em São João Batista, e tinha ali algumas pessoas fazendo retiro também, e se escutava muito, nossa, aqui a pessoa tem a sensação que vai olhar para o lado e vai ver o Padre Léo, né? E eu tive a mesma sensação. E eu não sei para vocês que moram lá, que rodam o Brasil inteiro, vai para lá, vai para cá, mas que volta naquele lugar, que é a casa onde mora, e se tem também essa sensação que ali, de um modo especial, que é onde está, né, o corpo do Padre Léo ali, né, tudo, o túmulo, né, onde está o Padre Léo, se escuta muito isso e algo parecido também, como se fosse assim, realmente é Betânia, e parece que a sensação é que eu estou tomando café e o Padre Léo vai entrar naquela porta ali a qualquer momento. Né? Sim, é bem isso mesmo. As pessoas vão, né? Padre Léo tem uma frase que inclusive está lá no túmulo dele, né? A presença física é a mais pobre das presenças, né? E nisso aí a gente vê realmente que não é apenas uma presença física, né? Mas é algo espiritual, é um legado, é um carisma que traz a vida da pessoa, que traz a pessoa, né? E isso nos conforta, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama muito, né? Eu recentemente perdi minha mãe, né? E como é bom a gente ser confortado pela presença espiritual da pessoa, né? E o Padre Léo nos ensina muito isso, que a presença física, ela é importante, claro que é, nós gostamos, nós queremos sentir o toque, a gente quer sentir o cheiro, mas quando o amor, né, que está dentro de nós, ele
supera, ele vai além disso, a gente consegue perceber a presença da pessoa em tudo aquilo que ela faz, né? Num jardim, numa construção, numa palavra, num gesto, né? Às vezes até num cheiro que você lembra lá de trás, né? Aquilo que sua avó fazia, sua mãe fazia, e você lembra, e aquela pessoa se torna presente, né? Então, em Betânia, o Padre Léo está muito presente, né? Tanto é que nós continuamos com os mesmos princípios do Padre Léo. O Padre Léo nunca gostava não deixava, né? Ah, você vai construir, você vai fazer algo mais ou menos. Não, faça o melhor. Construa para uma vez só, não fica fazendo puxadinho, fazendo coisinha ali, porque daqui a pouco você precisa fazer e tudo mais. Então a gente tenta fazer isso, né? Busca, né, trazer essa presença do Padre Léo ali. E as pessoas que vão ali, né, seja em Lorena, seja em Curitiba, onde quer que o Padre Léo já passou, né, conseguem perceber essa marca do Padre Léo, né? Isso é muito importante para nós.